E se você tivesse uma dívida de mais de R$ 1 milhão e uma parcela nesse meio tempo de mais de R$ 10 mil, que é algo que consome ali mais de um terço da sua renda. Cara, essa é uma situação de um cliente e aluno nosso em que a gente trocou uma ideia de como resolver esse problema. E essa é a ideia desse vídeo. Eu quero te ensinar a ver aquilo que eu vi para ajudá-lo. Fechado? Cara, se você não me conhece, eu me chamo Edwards Miranda. Esse vídeo aqui é sem edição, sem roteiro, simplesmente a cara e a coragem de falar de algo que eu vivo no meu dia a dia. Eu falo com os meus clientes e alunos, eu falo com os meus mentorados, que eu de fato vivo. Então, eu acho que essa é a forma mais sincera de te entregar um conteúdo. E é por isso que eu estou aqui. A ideia do vídeo de hoje surgiu de uma conversa que eu tive com um aluno em que ele realmente não sabia o que fazer. Ele, não vou falar a profissão dele, até para não identificá-lo, né, de certa forma, mas ele tem uma renda razoável. Eu diria que aí recebe mais do que R$ 30 mil. Porém, ele tem uma parcela de mais de R$ 10 mil de um financiamento que ele fez para a construção de uma casa. Esse financiamento é de mais de R$ 1 milhão. Então ele está numa situação de que, bom, eu pago uma parcela muito alta, preciso diminuir esse valor de parcela. Qual é a solução? A estratégia primeira que ele tomou foi, bom, então eu posso utilizar ali uma estrutura de consórcio, porque o consórcio ele vai cobrar um juros mais barato, mas também a minha parcela vai ser mais barata. Essa foi a ideia dele. 10 mil tá ficando pesado, então ele precisa diminuir essa parcela. Só que daí tem um problema. É um problema que muita gente bate quando chega pensando em se estruturar com um consórcio. Qual é o problema? Cara, para você contemplar uma carta de crédito, você precisa ter dinheiro de entrada para contemplar ela. Edward, quanto que seria o necessário para uma carta de crédito? Cara, vamos falar aí, continha de padaria, de mais ou menos 40% daquilo que você quer de crédito. No caso dele, ele queria quitar um saldo devedor de 1 milhão, então ele precisaria de crédito de 1 milhão no consórcio. Para ele ter crédito de 1 milhão no consórcio, ele precisaria de R$ 400 mil para contemplar essa carta. Edwards, ele tinha isso daí? Não. Ele tinha algo em torno de 250 mil, mais ou menos, que ele não pode retirar agora, só mais para frente. Pô, Edwards, e aí, a sugestão? Cara, a sugestão então seria passar a comprar imóveis e revender para que juntasse esse capital, saísse de 250 para 400 mil. Tem um problema, ele só pode começar isso no ano que vem. E vai levar talvez um pouquinho de tempo. Porque assim, ó, ele precisa de 400 mil. Então, basicamente, ele precisa dobrar esse patrimônio. Deixa eu responder minha esposa aqui enquanto eu falo com vocês. Para você ver que esse vídeo é sem edição mesmo. A ideia, então, é dobrar o patrimônio. Edwards, como é que ele faria isso? Se a gente estiver pensando numa estrutura de você comprar imóveis no padrão MRV, eu diria que você teria um lucro por imóvel de R$ 25 mil. O lucro de 25 mil por imóvel, a gente está falando que para chegar a 400 mil, que é o que ele precisa de mais 150 mil, o que seria o equivalente a 2, 4, 6 operações de leilão, 6 operações de compra e venda. Se ele tem 250 mil, vamos supor que ele consiga comprar 3 imóveis. Para fazer 3 imóveis, então ele vai levar 250 mil. Faltam outros 3. Então ele levaria quase 2 anos para fazer essa estrutura consórcio. É uma opção, mas não é uma opção que ele pode fazer agora. Então pensamos em outras estratégias. Bom, estratégia número 2 seria ele prestar esse serviço com o conhecimento que ele já tem. Ele já sabe arrematar imóvel de leilão, ele pode ajudar outras pessoas a partir disso. Mas isso vai gastar muito tempo, ele não tem tanta experiência, ele nunca arrematou um imóvel ainda, exatamente por conta dessa situação, e aí a gente se viu numa encruzilhada. Então, e agora? O que a gente faz? E muitas das vezes, a pessoa que chega no mundo, no universo dos leilões, no universo dos imóveis,
da alavancagem, ela pensa que tudo é uma questão de magia, em que a gente simplesmente faz o dinheiro sair daqui, vem para cá, coisa e tal, e não é. Só que ela esquece de olhar o contexto como um todo. E é esse o objetivo do vídeo, é fazer com que você consiga enxergar de fato todo o contexto. Uma coisa que ele não tinha pensado foi que uma das opções, na verdade, que ele chegou a pensar é se ele vendesse essa casa. Essa casa ele gastou 1 milhão para construir, ele conseguiria vender por 1,5 milhão, ele se livraria do saldo devedor, teria 500 mil reais na mão e ainda de quebra ia pagar um aluguel mais ou menos no mesmo padrão, seria até menos do que ele pagava de parcela. Vamos supor aí um imóvel de 1,5 milhão, significaria que ele ia pagar um aluguel de 7.500 reais, mais ou menos. E ele dizia, essa foi a estratégia? Não. Ele não estava disposto, não conseguiu convencer, vamos dizer assim, a sócia e esposa dele. E qual que foi a estratégia? Bom, eu falei, cara, se você não tem opção, a sua primeira opção é, você precisa ganhar mais dinheiro. Ai, Edwards, que óbvio isso. Ele trabalha numa profissão boa, ele tem consultório. Todas as outras opções que eu dei a ele, muitas das vezes, vão acabar não fazendo sentido no primeiro momento. Por quê? Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. A maior fonte de renda que você pode ter, na maior parte das vezes, é o seu próprio trabalho. O leilão de imóveis, ele é um tipo de negócio. Eu falo isso, eu tenho falado isso nas lives de manhã. Cara, imóveis são investimento, leilão de imóvel é um negócio. Pensa como uma empresa. Uma empresa, ela leva tempo de maturação, ela tem uma curva de aprendizado e você precisa aprender a fazer aquilo com consistência. Só que muitas vezes você já tem uma profissão, às vezes você vai conseguir ganhar mais dinheiro de forma mais rápida na sua própria profissão, que era o caso dele. Então, a primeira opção seria ele aumentar a receita. Em vez de ele ficar pensando nas formas mirabolantes, é aumentar a receita do trabalho dele. Em vez de, vou fazer assessoria de leilão para ganhar uma grana, não, faz o trabalho dele. A segunda opção, que acredito que seja a que ele pretenda usar, ele vai oferecer esse imóvel por um preço mais barato na venda, em troca de fazer um contrato de aluguel com o comprador. E muitas vezes por um aluguel até um pouco mais barato. Um exemplo, em vez de 7.500, ele pagar 6.500 de aluguel para morar na mesma casa. Por que isso seria útil? Cara, muita gente compra imóveis pensando em alugar. Para a pessoa é valioso, ela vai gastar menos dinheiro e já vai ter um inquilino ali pagando. No caso para ele, ele sai com 300 mil na mão, sai pagando um aluguel bem mais barato. Ele passa a ter 300 mil agora para utilizar no leilão. Ele passa a ter crédito para utilizar no leilão. Perfeito. Esse é o contexto geral. Muitas vezes você precisa entender um princípio básico no que você faz. Eu nem sei o que você faz, mas você precisa entender o princípio básico. Muitas das vezes, a maior fonte de receita vai ser o seu trabalho. O que enriquece de fato é o trabalho. Leilão de imóveis é uma empresa, é um negócio que pode vir a te enriquecer também, mas isso leva tempo. Segundo princípio, que é extremamente importante. Você precisa estar pronto para fazer downgrades. Dá um passo para trás. Cara, isso é extremamente difícil para as pessoas, mas se você não estiver pronto a fazer pausas ou um passo para trás, talvez você não esteja pronto para crescer. Não foi uma, não foram duas, cara, foram várias vezes que eu e o Antônio a gente precisou dar um passo para trás. Putz, a gente queria fazer isso, aquilo. Putz, vamos ter que dar um passo para trás para ir para frente de novo. A grande questão é que quando você dá um passo para trás nesse sentido, pensa num gráfico. Você está subindo, você dá uma queda, uma correção e você volta maior. Dá uma queda, correção, volta maior. Essa é a grande estratégia. Esse é o grande segredo. Quando eu falo que você precisa entender o leilão de imóveis como um negócio, você precisa entender que muitas das vezes ele é um negócio bom, é um negócio lucrativo, mas às vezes o seu padrão de vida é muito custoso.
Às vezes você não precisa viver o padrão de vida neste momento agora. E olha que eu não sou fã de economize no cafezinho. Mas às vezes não faz sentido o padrão de vida que você vive. Às vezes se você dá um passo para trás, vai ser melhor. E a segunda forma é, provavelmente, no trabalho em que você está hoje, ele tem a maior perspectiva de ganho, a curto prazo pelo menos. Então talvez valha a pena você investir bastante para ganhar mais dinheiro nele, enquanto você investe o dinheiro na sua nova empresa, que é sobre leilão de imóveis. Quando você juntar isso a todas as estratégias, você tem uma caixa de ferramentas. Cada estratégia é uma ferramenta. Todas essas ferramentas estão na sua caixa. E aí sim, você está meio que pronto, porque daí você consegue operar em todas as situações. A maioria das pessoas não vão ter um mundinho perfeito, em que uma estratégia que ela viu o Edwards falar vai funcionar, aplicar 100% da estratégia. Você vai precisar fazer pequenas alterações. E é nisso que você precisa se entender, ver o cenário geral e a partir de então você conseguir estruturar um melhor caminho. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu achei por bem fazer isso porque muitas das vezes as pessoas não querem olhar o cenário inteiro e nem dar um passo para trás. Seja tudo bem. Se você chegou até o final desse vídeo, muito provavelmente esse vídeo te ajudou de alguma forma. E eu gostaria de convidá-lo a conhecer a formação arrematador profissional que está aqui embaixo, porque talvez você queira aprender a arrematar imóvel de leilão, mas não consegue. Você não sabe o que fazer. Cara, você pode participar de uma comunidade em que tem centenas de pessoas que fazem isso consistentemente. Algumas até trabalham com isso. Então você pode fazer parte disso, conversar com essas pessoas no grupo, tirar dúvidas comigo no WhatsApp em que eu respondo por áudio todas as dúvidas e ter um futuro melhor. É só essa a promessa. No mais, clique em curtir no vídeo e nos vemos no próximo. Aquele abraço.